voltamos nosso coração a Ti. Amém. Senhor, te apresentamos este estudo bíblico. Amém. Senhor, te apresentamos aqui a vida do irmão Daniel. Amém. Senhor, ser com o espírito dele. Amém. Ó Senhor Jesus, para que a sua palavra possa fluir através do irmão. Amém. Senhor, também abençoa cada um dos que aqui o Senhor trouxe para participar deste estudo bíblico. Amém. Falar ao nosso coração. Amém. Senhor, dispensando a sua palavra, Amém. luz, revelação, através do seu falar. Ó Senhor, abençoa-nos nesta noite, Senhor. Abençoe. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Brunão. Boa noite, Daniel, amém. Boa noite. também o Clarice. Clarice, não sei se fala português. Clarice, amém. Jesus é o Senhor. Amém. É porque tem um irmão que chama Clarence aqui, que é homem e fala inglês. Amém. Amém, mas Clarice. Amém. Amém, aleluia, amados. Vamos, então, iniciar, né, Brunão? Amém. Senhor, Amém. mais um estudo bíblico. E o Daniel que vai compartilhar conosco hoje. E é a semana 4 do Alimento Diário. Então, o Daniel, os irmãos já conhecem. Ele, marido da Simone, pai da Vitória. Então, reside aqui em Lisboa. Ele, para quem não conhece, né, ele trabalha como engenheiro. Então, o Daniel, ele vai estar aqui essa noite compartilhando conosco mais essa palavra. Força, Daniel, que o Senhor te abençoe. Jesus. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Vou partilhar aqui a sinopse, que fica mais fácil para a gente, pronto, né, desfrutar dos versículos juntos. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Stop. Só um segundo. Advance. Porção. Como é aqui? Ah, tá aqui. Pronto. Os irmãos conseguem ler assim? Tá bem? Sim, Daniel, tá bom. Boa. Então, boa noite mais uma vez aos amados irmãos que aqui estão. Estou vendo aqui que a minha sogra também veio prestigiar esse estudo bíblico. Seja bem-vinda, Vera. Hoje nós vamos desfrutar um pouquinho, né, sobre a restauração do povo de Israel, do povo de Deus, revelada no livro de Ezequiel, né? Essa é uma mensagem muito interessante que nós ganhamos, né, essa semana, e o Senhor vem falando conosco um pouco a respeito dela, né? E um dos versículos, ela mostra algo muito interessante, né? Que Ezequiel foi um profeta ali, né? No Antigo Testamento, e ele profetizou para o povo de Israel. Só que, pronto, as pessoas parece que não deram muito ouvido para ele ali, né? Ele pregava, até a respeito da restauração e da destruição, né? Da cidade de Jerusalém. As pessoas, por fim, não escutaram a pregação dele, e até que o Senhor, por fim, permitiu a destruição, né? Da cidade de Jerusalém. Mas também ele profetizou algo interessante sobre a restauração da cidade, do povo, né, de Israel. Isso também foi bastante interessante. Eu ganhei, né, nessa mensagem que Deus, ele precisa tanto de um profeta, né, que dispensa o falar dele, que fale a palavra dele, mas
além de um profeta, o Senhor também precisa de pessoas. Aliás, de uma igreja, de um grupo, né, que esteja alinhado com o falar dele, né? Então, quando isso ocorre, Deus pode operar, mas se um profeta não fala a vontade, não fala a palavra de Deus, e se também o povo, né, não crê na palavra desse profeta, Deus não pode fazer a vontade dele. E nós louvamos ao Senhor, amados irmãos, nós falamos isso, não para nos acharmos melhores que os demais cristãos, os demais grupos cristãos que tem aí, mas o Senhor tem encontrado um falar profético na vida da igreja, né, que tem dispensado, né, algo relacionado à vontade de Deus, que tem muito a ver com a pregação do evangelho, especialmente agora, no final dos tempos, né? Mas, além desse profeta, né, o Senhor despertou na vida da igreja, especialmente adolescentes e jovens, irmãos, que, segundo até uma profecia do milagre da aurora, né, que está se cumprindo agora no final dos tempos, e os nossos jovens, ouvindo a palavra profética, saíram de uma maneira muito genuína, né? Foram despertados de uma maneira muito genuína para a pregação do evangelho, para a colportagem, e principalmente para fazer imersão e ruminar essa palavra. E tudo isso, irmão, tem gerado muitos frutos, né? Muitos frutos, muitas pessoas têm sido alcançadas. E, sem dúvida, o Senhor está se alegrando, né, com tudo isso, com esse mover do Espírito, com esse dispensar da palavra profética e junto com um grupo de pessoas que está ali alinhado, né, com a vontade dele. E não só, né, essa palavra também, irmãos, não é só para quem é comportor, né? Os irmãos sabem, eu tenho uma vida muito corrida, né? Aliás, cheguei aqui esbaforido, né? Faltando 5 minutos para iniciar a reunião, eu cheguei aqui, fui ligar o computador, ligar as coisas aqui para tentar iniciar no horário, né? Mas, graças ao Senhor, irmãos, esse falar, ele é para todos nós, todos aqueles que creem na palavra. Quando você crê na palavra profética, quando você crê no profeta também, é muito importante você reconhecer um profeta que é do Senhor e crer na palavra dele, você naturalmente se alinha. E existem muitos encargos, né, muitos serviços, que não é só a comportagem, como a rede de cuidados, os próprios estudos bíblicos aqui, né, as reuniões de oração, né? Existem muitas maneiras de você estar incluído nesse falar profético, né? É claro, esses irmãos que estão ali fazendo a comportagem, sem dúvida, eles estão na frente de batalha, mas uma guerra não é só a frente de batalha, existe toda uma estrutura por trás, né? Dessa batalha, né? E que somos também nós, né? Que estamos aqui suportando, em oração, somos um com encargo também. Importante tudo isso, irmãos. Assim, certamente, quando o Senhor voltar e nos encontrar, especialmente envolvidos com a pregação do Evangelho, alimentando, né, os conservos, né? Quando nós também alimentamos um conservo com a palavra de Deus, enviando o alimento diário, enviando a imersão diária, enviando mensagens, né, que suprem vida para essas pessoas, certamente, irmãos, o Senhor, nós vamos fazer parte de Mateus 24:45, né? O Senhor fala, bem-aventurado aquele servo que quando ele voltar, vai encontrar fazendo assim. E nós vamos estar incluídos nesse mover, né? Então, aqui, esses versículos que foram propostos na semana,
praticamente os versículos que estão para orar ali praticamente resumem, né, a mensagem, né? Aqui, já após a destruição de Jerusalém, e é interessante que só depois que Jerusalém é destruída que eles começam a reconhecer Ezequiel. Até então eles não acreditavam que Ezequiel falava a verdade, acreditavam nos outros falsos profetas, que falavam, não, o que Ezequiel não está falando não tem nada a ver, você acha que Deus vai destruir a cidade de Jerusalém? Aí quando o Senhor destruiu, lá em Ezequiel 33, ele fala, né? Mas quando ver isso, aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta, né? E também ele faz uma advertência, né, contra os pastores de Israel, os irmãos que cuidavam ali da igreja, na verdade, os líderes, né, os sacerdotes e levitas, todas essas pessoas que tinham a responsabilidade de apacentar, de cuidar, eles não faziam isso, e pelo contrário, irmãos, eles maltratavam as ovelhas, eles maltratavam as pessoas que quem eles estavam cuidando, eles não alimentavam, não cuidavam, e ainda extorquia, e retirava o tesouro e a alma, né? Aqui os versículos fortes que nós lemos ontem, né? Que fala que eles até a alma dessas pessoas destruía, né? Então isso tudo é um quadro muito triste, né? Mas o Senhor fez um alerta também para nós, não nos preocuparmos tanto com a estrutura, né? Mas principalmente se preocupar com as ovelhas. Como é que está o meu irmão? Como é que está a minha irmã? Né? Procurar saber qual que é o estado dessas ovelhas, procurar saber como que os irmãos estão andando, o que os irmãos estão passando. Esse é um verdadeiro pastor, né? Por isso que ele falou aqui em Ezequiel 34, também é um versículo que está proposto. Ezequiel 34:6 diz assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque, né? Então, isso aqui é o Senhor falando, né, para os pastores. E depois aqui, em Ezequiel 34:11, ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, veja só, porque aquele povo que estava ali, esses líderes em especial, que estavam ali para apacentar, para cuidar, para alimentar, né? E não fizeram, o Senhor mesmo, Ele vai se encarregar de apacentar, de cuidar e de suprir, né? E aí que vem um versículo também, no final, né? Que é o seu último versículo que foi lido na mensagem, e é também o último versículo do Orar Ler, mostra aqui uma promessa. Isso é uma palavra profética, né? Uma palavra profética dita por Ezequiel, mas que se cumpre hoje. E o irmão Pedro nada mais pega que essas profecias e aplicam, né? Traz essa palavra viva para o nosso viver. Então, esse que é o diferencial da palavra profética, não é a letra mais, mas isso é para nós. Quando você toma a palavra dita pelo profeta para você, isso se torna profético para você, né? Então, o que diz aqui, Ezequiel 36, 26 a 28? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, amada irmã? O Senhor está dando uma promessa aqui para aqueles que creem. Um coração novo e um espírito novo. Eu quero desfrutar dessa realidade, porque é precioso você ser tomado por essa alegria de estar servindo o Senhor, de estar cumprindo a vontade do Pai, não é mesmo? E ganhar um coração novo, um espírito novo. Ganhar um coração novo, irmão, é um coração que ama.
é um coração de carne, que se preocupa com as ovelhas, percebe? Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e vos observeis. Habitarei nas terras que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, essa é uma palavra, irmãos, muito rica, que está também se cumprindo no nosso meio, né? O Senhor tem alargado o nosso coração para apacentar, para amar, para cuidar das pessoas. E isso é uma palavra profética que está se cumprindo, né? No nosso meio, graças ao Senhor. Bom, irmãos, eu não vou ter aqui muita pressa, nem... Acho que é mais importante nós desfrutarmos da palavra, tá bem? Eu até aqui, para minha mensagem, tinha separado todos esses itens aqui, né? Como a palavra profética é dispensada, as consequências de não dar ouvido ao falar profético, um alerta contra os falsos profetas, como praticar a palavra profética e qual o benefício de seguir a palavra profética. Mas, com certeza, eu não vou conseguir falar tudo. Vou aqui falar de maneira mais simples, mais... O importante, penso, é que nós possamos desfrutar da palavra, né? Então, isso aqui eu já falei, o Senhor precisa, né, de um povo, não só de um profeta, mas de um povo, né? Quando também você desfruta da palavra profética, você tem a voz de Deus, você tem a palavra e a direção e o suprimento, o alimento que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esses atributos, né, que quando você desfruta, você recebe desse suprimento. Então, e a palavra profética, né, a palavra de Deus, ela é dispensada sempre por meio de um canal. Aqui em Apocalipse mostra bem isso, né? Quando Deus queria falar aos seus servos, ele falou primeiro para João, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Então, ele queria falar com os servos, mas ele usou um canal, usou João ali para dispersar. Deus usa homens, irmão. Nós precisamos entender isso. É um tanto estranho para nós, humanos, falhos, né? Crer nisso, porque nós somos todos falhos, não é mesmo? Mas Deus usa homens, né? Ele escolheu o irmão Pedro para dispensar a revelação da palavra, né? E essa palavra não é para o irmão Pedro somente, é para nós. Você vê aqui, o Deus queria mostrar para quem? Para os servos. Mas ele usou João. Assim, ele usa pessoas para transmitir como um canal, né? E é interessante que no versículo 3 fala: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Melhor, irmão, que falar, melhor que você ser um canal de Deus, é você guardar e você praticar a palavra. Entende? Então, por isso que ele fala aqui, né? Bem-aventurado é feliz, né? Aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras e guardam as palavras da profecia. Olha, irmãos, eu até na reunião ia apresentar um áudio de uma irmã. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar esse áudio dessa irmã para os irmãos ouvirem. É uma irmã que está fazendo comportagem. Mas é que eu fiquei tão encorajado com
falar e eu compartilhar dessa irmã, e, poxa, eu falei, eu quero... Porque aqui fala que é feliz, né? Quem pratica a palavra, irmão, é feliz. Deixa eu ver aqui. Me dá um segundo aqui. Já estou abrindo, peraí. Ah, tá aqui. Vamos ver se os irmãos conseguem ouvir, tá? Por favor, me digam aí se vocês vão conseguir ouvir. Só um segundo. Eu vou aqui colocar. Irmãos, amém. Jesus é o Vou ficar nosso mais alto Senhor. aqui. Olha, irmãos, vale a pena nós confiarmos nessa palavra profética e simplesmente mergulharmos nela e, irmãos, montarmos nessa Tá ouvindo, palavra Brunão? como se estivéssemos montados sobre asas de águias e deixar o Senhor nos levar. Na comportagem, eu estou experimentando isso ontem, hoje, de forma inédita, irmãos. Eu nunca vivi o que eu estou vivendo nessa última semana, Senhor Jesus, principalmente nesses 2 últimos dias. Senhor Jesus, como que nos apegar com todo o nosso amor a esta palavra, com amor reverente a esta palavra, faz as coisas funcionarem. Irmãos, eu fiquei em 2 lugares, fiquei em 2 estacionamentos de 2 supermercados Mercadona. Irmãos, as pessoas super abertas, alegres, recebendo a oração, pouquíssimas rejeitando, e levando os kits, irmãos, sem esforço, um atrás do outro. Eu perdi a conta de quantos kits, eu não tinha contado quantos kits eu tinha na bolsa, irmãos. Mas eu penso já ter batido a minha meta inédita de 15 kits hoje. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, agora eu estou retornando para casa com água, muita água, para o meu rei, para o nosso rei, Senhor Jesus. Aleluia! Graças ao Senhor pela cooperação da nossa equipe, Senhor Jesus. Não podemos ficar sozinhos, somos um corpo, um exército, soldados ligados uns nos outros. Aleluia! Amém! Amém. Irmão, é um compartilhar simples, mas eu fiquei tocado, sabe por quê? Aqui fala que a pessoa é bem-aventurada. Bem-aventurado quer dizer feliz. Uma pessoa que está nesse desfrute, irmão, da palavra, pregando o evangelho, essa irmã pregou o evangelho o dia inteiro, já estava no fim do dia, mas estava feliz, irmão. Apesar de tantos nãos, tantas adversidades que as pessoas passam, né? A irmã estava feliz ali, pregando o evangelho. Então, irmãos, quem pratica, né, a palavra é feliz. É abençoado, é uma alegria que, pronto, não tem preço, não dá para explicar, né? Eu penso também que os momentos mais felizes que eu já vivi foi sempre relacionado na presença de Deus, pregação do Evangelho, os batismos, né? Isso enche a gente de alegria, de gozo do Senhor, não é mesmo? Então, irmãos, isso é um grande encorajamento para nós pregarmos o Evangelho, praticarmos, darmos ouvido à palavra, né? Ontem eu falei bastante sobre isso aqui, até um tanto pesado. Hoje eu vou só passar direto sobre as consequências de você não dar ouvido ao falar profético, né? Aqui em Provérbios 29, ele fala que sem palavra o povo se corrompe, né? Então, se você não tem orientação da palavra, irmão, simplesmente você se corrompe, você perde a direção e você não consegue mais distinguir, né, o certo do errado, aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, né? Então, isso é um grande alerta para nós. Também, né,
A gente viu que na história, né, do povo de Deus, toda vez que o povo tinha liderança, sempre que aparecia a palavra profética, né, o povo sempre prosperou. Prosperou com Abraão, com Jacó, com José, com Moisés. Ao passo que, quando o povo se afastou da palavra profética, o povo sempre entrou em degradação. Então, irmãos, vamos nos aproximar dessa palavra, né? Depois Ezequiel ainda vem aqui e fala sobre esses profetas que haviam no meio de Jerusalém, né? Na verdade, falsos profetas, né? Ali ele chama de profeta e de sacerdotes, mas essas pessoas, ela, como diz aqui, né? Os seus príncipes, né? No meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganhar lucro desonestos. Os seus profetas escolhem isso, encobrem isso com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado, né? Então, é um cenário de degradação muito grande, né? Quando a liderança não segue o falar profético, né? E pronto, eles não estavam preocupados com as ovelhas, com os irmãos, né? E o Senhor, ele faz essa promessa de destruir realmente ali a cidade de Jerusalém por conta desse cenário, né? Depois, lá no versículo 33, 21, ocorre essa destruição, e aí sim, quando ocorre a destruição de Jerusalém, o povo desperta. Né? Ele começa a falar, olha, fala aqui em Ezequiel 33, 30 a 33, fala aqui, não, é aqui realmente no versículo 21, né? Que vem uma pessoa, não, é aqui mesmo, aqui embaixo, que fala, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros. Isso está falando do profeta, né? O profeta Isaías. Deus falando com o profeta, aliás, Ezequiel. Deus falando com Ezequiel, né? Os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi a palavra que procede do Senhor. Agora eles reconheceram, né? É Ezequiel que falava, aqueles falsos profetas não falavam a verdade e tal. Mas mesmo assim o coração desse povo era duro, mesmo quando eles iam lá depois dessa situação, eles estavam, na verdade, querendo um entretenimento. Aliás, eu acho que eu inventei uma palavra lá, entretenido, né? Vamos falar que é em espanhol, mas é entretenimento, né? Eles falam, aqui fala que essas pessoas, né? Elas iam em busca da palavra para buscar um entretenimento. Fala assim, ó, para este povo, o profeta se assemelha a um poeta, a um cantor romântico que entoa cântico de amor com bela voz e toca o seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática. As pessoas estavam querendo ir lá só para buscar um entretenimento, buscar uma distração, sei, ouvir, mas para não praticar, percebe? Então, hoje, aí o Senhor se indignou, fala uma palavra muito dura quanto aos pastores aqui, né, daquela época, mas eu vou direto ao ponto aqui, irmãos. Aqui em Lucas, mostra como é que as coisas devem ser, né? Mostra a parábola do bom samaritano, né? Que apresenta ali uma pessoa
que foi roubada, provavelmente por esses para essas pessoas maldosas, né, que só querem tirar lucro da vida das pessoas, aqueles que só querem roubar e matar e destruir. Na verdade, é o próprio inimigo que usa as pessoas para fazerem isso e causar dano na vida das pessoas. Mas a verdade, irmãos, e as pessoas aí no mundo estão todas destruídas, né? Todas passando por problemas. Eu recebo aqui muitos contatos da rede de cuidado e tal, e tenho a oportunidade de perguntar os motivos de oração para eles. E todos estão com as famílias, os casamentos, a situação financeira, saúde, né? Muito problema, né? Então, as pessoas precisam de acolhimento, precisam de ser recebidas. E recebidas por quem? Né? Por nós, irmãos. Nós temos que acolher e receber e cuidar das pessoas e dar uma palavra de alento para a vida das pessoas, amém? Então, por isso que fala aqui, né, que certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando semi-morto. É isso. Enquanto você tem algo, as pessoas te dão valor, irmão. As pessoas do mundo te dão valor, esses pastores te dão valor, mas o dia que você perder tudo, aí só o bom samaritano, irmão, vai lembrar de você. Essas outras pessoas falsas deixam você semi-morto e sai, né? Casualmente desceu um sacerdote, olha só, irmão, uma pessoa de Deus passou ali perto, por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo, passou rápido, passou longe, né? Para não dar o suporte para aquela pessoa. Semelhantemente, um levita também estava ali preocupado com o serviço sacerdotal, né? Mas não estava preocupado com aquela pessoa que estava ali agonizando. Descia por aquele lugar e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. O Senhor se agrada disso, sabe, irmãos? Quando nós nos aproximamos das pessoas que estão passando por dificuldades para ajudar ela. Sabia? Então nós temos que estar perto das pessoas que estão passando por dificuldade. O Senhor se agrada disso. Quem são esses samaritanos? Somos nós. O Senhor quer que nós sejamos esses samaritanos. Ele quer que eu, você, emprestemos, né, o nosso corpo para o Senhor se apresentar para essas pessoas. Então, como isso funciona? Nós desfrutamos da palavra, desfrutamos do Senhor, mas nós vamos atrás das pessoas, orar por elas, né? O Senhor tem nos dado tantos contatos na rede de cuidado, já estamos com quase 2.000 contatos. Precisamos ligar para essas pessoas e perguntar se elas precisam de oração, né? E apacentar. O Senhor se agrada disso, irmãos. Por isso que aqui, ele fala no versículo 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria. Essa hospedaria é a igreja, irmãos, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Na verdade, quando você faz algo para uma pessoa em nome do Senhor, com certeza o Senhor vai te retribuir. Sua vida é abençoada nessa vida, mas, principalmente, a nossa meta não é aqui nessa terra. Nós temos que acumular um tesouro no céu. E para acumular um tesouro no céu, nós precisamos ajudar as pessoas sem almejar algo em troca. Sem que as pessoas, nem mesmo reconhecimento.
Sabia? Se você receber reconhecimento, você já perdeu a bênção. Mas se você fizer isso de uma maneira genuína, em secreto, né, o Senhor certamente vai te abençoar. Amém? Então, aqui eu já falei da rede de cuidado, né? Aqui também eu ia falar sobre isso. É diferente você ser mãe de você ser um professor. Um professor facilmente, né? Ele pode dar uma palavra eloquente, tal, mas uma mãe, ela se doa, né, para o filho. Ela não tem essa palavra eloquente, mas ela está presente sempre na vida das pessoas, né? Doando a si mesmo, os seus filhos, doando para os seus filhos, né? E muitas vezes os filhos crescem e ainda desprezam a sua mãe, desprezam o seu pai, né? Pessoas que se doam por você, mas o Senhor, ele é como uma mãe, como um pai que é essa atitude, né, de doação, né? Então é isso, irmãos. Pronto, eu não vou avançar mais por causa do tempo e também deixar os irmãos compartilharem, tá bem? Mas fato é que quem praticar essa palavra vai fazer parte da primeira ressurreição, né? Vai haver uma ressurreição no final dos tempos, é uma palavra escrita em Apocalipse, está aqui, bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, e vai reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Isso é um benefício, né? E nós vamos ser, que nem diz aqui no último versículo de Ezequiel, nós vamos ser povo de Deus, vamos habitar para sempre com o Senhor. Vale a pena, irmãos, hoje você praticar isso, amém? Vou abrir aqui, eu vou passar a palavra para o Bruno, abrir para os irmãos compartilharem, se tiver alguma questão, ou algum pedido de oração, irmão, nós estamos aqui também para orar por você, amém? Jesus é Senhor. Amém, Daniel. Aleluia. Graças ao Senhor. Bom, pelo o que a gente desfrutou essa semana, e ontem você ministrou a palavra, e agora o estudo bíblico, né, reforçando essa mensagem, que diz respeito à restauração do povo de Deus, revelada no livro de Ezequiel. E para quem não sabe, né, Ezequiel ele é daquele período em que Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e destruiu Jerusalém e levou os sobreviventes cativos para a Babilônia. Então, Daniel, eu queria começar fazendo uma pergunta em cima disso. Qual que é o risco para nós? Né? Porque, como você falou, né, Ezequiel ele alertava o povo, ele estava ali naquele momento como profeta, profetizando a palavra de Deus, mas muitos, ou a maioria, né, a grande maioria, não deu ouvido, né? Rejeitou a palavra dele porque tinha um coração duro. E para nós hoje, qual que é o risco, né, na sua visão, se nós não dermos ouvidos à palavra profética? Qual que é o risco para nós hoje? O que você vê em cima disso? Bom, Brunão, eu penso que o Senhor não quer que ninguém seja obrigado, né, a seguir Ele, a seguir o falar dEle. O Senhor nos dá um livre-arbítrio, né? E Ele respeita o tempo e também o coração de cada irmão, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade, inclusive, em reconhecer, né, o irmão Pedro como profeta, e tem muitas pessoas ainda que não sabem nem o que é a palavra profética, né? Nem sabem que existe, né, uma palavra vinda da boca e do coração de Deus, na verdade, né? Mas eu te digo que quem segue é feliz, né? Que nem nós lemos ali em Apocalipse, né? Quando Apocalipse 1:3, que fala: bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem a palavra, né? Então, porque os dias estão próximos, né? Os dias da vinda do Senhor estão próximos. Então, se você hoje não tiver pronto,
estiver distraído com relação ao falar profético, né, distraído em relação à vontade de Deus para esses tempos, é uma escolha, né? É uma escolha sua, uma escolha de cada um de nós, né? Mas fato é que o Senhor pode voltar para você nesse momento. Ou o Senhor volta, ou o Senhor te leva. E aí, irmão, você perde algo. E dessa terra, irmãos, nós não levamos nada. Não levamos nada. A única coisa que nós levamos é a nossa fé e a prática, que a fé nos leva a fazer, né? Se você crê na palavra, você pratica. E se você pratica com fé, o Senhor, isso você leva, essa experiência, para o teu reino. Isso é como um tesouro acumulado no céu. E com certeza, se o Senhor voltar, te pegar alimentando os conservos e praticando, né, a palavra que tem sido falada, que basicamente é pregar o evangelho, irmãos. Com certeza você vai ser um bem-aventurado e vai reinar com Cristo, vai fazer parte da primeira ressurreição. E se você não, a consequência é perder isso, perder essa bênção. E o resultado disso, realmente, são 1000 anos de trevas exteriores, né? No estudo bíblico, a gente já tratou um pouco sobre esse assunto. Se você também quiser, pode olhar também na nossa playlist. Tem os vídeos que falam sobre as 70 semanas de Daniel, que tratam muito bem sobre esse assunto, né? Hein? Irmãos, então, fica aberto para mais compartilhar, fazer alguma pergunta para o Daniel. Amén, hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un pastor? Porque lo que yo siempre he conocido desde que me bauticé fueron las congregaciones lideradas por un pastor, quien daba la palabra y el resto, bueno, escuchaba y, bueno, de alguna manera nosotros participábamos. Ahora acá en la iglesia se habla mucho del profeta, de la palabra profética, y se hace mucho énfasis en esto. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre esto? Gracias. Amém, uma boa pergunta, uma boa questão. E pronto. Acho que em Efésios, que fala que há na igreja, primeiramente, apóstolos. Como é que é? Acho que é Efésios 4, 11 ou 12. Deixa eu ver aqui. Efésios 4, 11. Vamos ver se é isso, Magalhães. Pronto, é isso mesmo, Magalhães. Eu vou aqui projetar. Diz assim, ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, irmão, existem apóstolos, primeiramente, né, apóstolos e profetas, né? E existem, irmã, pastores e mestres, mas existe uma ordem. Deus, ele usa, primeiramente, os apóstolos e profetas ali para dispensar, para falar a vontade dele. Os demais membros do corpo, né, também têm a sua importância, né? Aqui fala também dos evangelistas, né? Olha só, é importante as pessoas que estão ali nas ruas evangelizando. Também há pastores, pessoas que cuidam, né? E apacentam as ovelhas. E também os mestres, aqueles que explicam, né, a palavra,
que ajudam você a entender a palavra. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Agora, não pode inverter a ordem. Por exemplo, o evangelista, agora, ele é ele que vai liderar e dar a direção para a igreja. Não. O apóstolo e o profeta, né, e que praticamente são a mesma pessoa, né? O apóstolo, ele nada mais é do que um enviado, e ele tem uma responsabilidade sobre todas as cidades, sobre todas as igrejas, né? E ele tem a direção também da palavra profética, da palavra que dá a direção. Um pastor não tem não deve ter essa, vamos dizer, liberdade para falar aquilo que ele quer. Hoje eu quero falar sobre coaching, quero falar sobre qualquer coisa que não seja dentro. Você pode falar todas as coisas, mas desde que esteja, na verdade, alinhado com a direção do apóstolo, do profeta, né? Assim como nós vimos lá João, né, que recebeu revelação de Deus para os conservos, os apóstolos e profetas, ele recebe essa revelação para dar a direção para a igreja. E se cada um começar a falar coisas diferentes, essa vontade de Deus é dissipada, percebe? Então, essa que é a diferença. O apóstolo e profeta, ele tem essa preeminência e essa direção de ser um canal direto de Deus, como Deus, e os apóstolos, os pastores e mestres estão sustentando o apóstolo ali, tudo isso com vista à edificação da igreja. Quando ocorre essa ordem, a bênção é estabelecida, a igreja é edificada, mas se você inverte essa ordem, não ocorre a edificação do corpo, e a vontade de Deus acaba não sendo cumprida, percebe? Não sei se expliquei bem, mas enfim, os irmãos podem me ajudar aí também. Amém. Vai compartilhar? Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus pela palavra, muito boa palavra, muito edificante a palavra. Eu ganho muito com a palavra. Mas o irmão Bruno, o Magalhães, o irmão Daniel pode explicar. Porque aqui, como fala em Efésios 4, 11 e 12, que o irmão acabou de explicar, que o Senhor, ele me determina, né, apóstolos, mestres, me explicar na luz de Hebreus 1, que o Senhor, Hebreus fala o seguinte, no versículo 1, que diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Destes últimos dias, nos fala pelo Filho. Amém. Amém, Roque. É isso mesmo. Ali em Hebreus, vou projetar aqui para os irmãos também. O Senhor, ele falou inicialmente, né, isso dizendo com respeito a Cristo, né? Antigamente o Senhor não tinha ainda se manifestado, percebe? Então, como é que ele falava? Falava por meio dos profetas. Agora, nos últimos dias, né, na época de Cristo, hoje nós estamos ainda sobre a mesma dispensação, apesar de 2000 anos, né, nós estamos na era do Espírito, onde o Filho fala. E o Filho fala como? Ele falou em carne, né? O Senhor falou em carne, mas agora ele fala por meio do Espírito Santo, né? E dando a direção por meio
dos seus apóstolos, dos seus profetas, entre aspas, né? Não é a mesma dispensação do Antigo Testamento, mas é o próprio Senhor falando, percebe? Ele que está sendo dispensado, mas sempre a vida de Deus ela segue uma ordem, sabe? É uma ordem orgânica, não é uma ordem hierárquica, é como um fluir de um rio. Um rio ele faz curvas, ele desce e ele vai, mas ele sempre segue uma linha, né? E essa linha é muito importante a gente ter no espírito essa sensibilidade de perceber e de ser encabeçado por essa linha, né? Por essa ordem, né? Igual uma árvore, né? Que tem um tronco principal e de repente os galhos vão saindo, né? E nós somos apenas um galinho, mas existe um tronco ali no meio, né? Que está dispensando, né? Aquela vida até chegar a nós. E se você de repente sair do ramo, um ramo sair da árvore, ele morre. Nós precisamos estar ligados, né? Uns nos outros. Um galho mais grosso sustenta um galho mais fino e assim toda a árvore vai sendo suprida por vida, né? Sim, amém. Queria só completar, Roque, só para completar aquilo que o Daniel falou, vai trazer mais luz também. O Daniel ele compartilhou dentro da mensagem Daniel, se tiver como você projetar também o versículo 1, você chegou até a Apocalipse? Apocalipse 1, versículo 1. Ok. Isso vai ilustrar bem o que o Daniel compartilhou. Fala assim, né? Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, esses últimos dias diz respeito à era da graça. Desde que Cristo veio, morreu e ressuscitou, se tornou o Espírito, então o Senhor, Deus fala através do Filho, que é através de Cristo, que hoje é o Espírito. E aí, porém, como que Deus fala, né? Em Apocalipse mostra que para ele mostrar aos seus servos, o que ele fez? Ele notificou o seu servo João. Então, como Daniel até falou durante a mensagem, Deus usa homens. E aqui, no caso, ele notificou o servo João, que como naquela época um apóstolo, ele recebeu a revelação da parte de Deus para que aquela palavra, aquilo que Deus queria revelar, João pudesse transmitir às igrejas. Então, de uma maneira assim muito prática, né? Deus é prático. Então, ele traz a revelação para o apóstolo, e uma coisa o apóstolo ele não tem liberdade de falar por si mesmo. Aquilo que ele fala tem que ser aquilo que foi revelado por Deus, né? Ou seja, aquilo que o Filho, Cristo, falou para ele. Então, quando Deus traz uma revelação, o apóstolo ele tem que ser fiel em transmitir para as igrejas aquilo que Deus deseja falar. Ele não pode filtrar e não pode acrescentar algo dele mesmo. Ele tem que ser correto, né? Manejar corretamente a palavra de Deus para que aquilo que ele falar venha se cumprir conforme a vontade de Deus. Então, eu creio que esse versículo entender isso, né? Que Deus usa homens. Então, em um determinado momento, Deus usou João como um apóstolo daquela época para levar a revelação de Deus naquele momento, né? O falar atual de Deus naquele momento, para as igrejas. E assim, João notificou aos servos. Então, é assim que Deus faz, né? O apóstolo traz a revelação para as igrejas e os pastores, mestres, como Daniel até leu lá em Efésios, eles têm esse papel, né, de sustentar essa palavra profética, ministrando essa palavra para as igrejas, levando essa revelação adiante para que todos nós possamos estar envolvidos e praticando essa palavra. Pode completar, tá, Roque, o que você ia perguntar. Desculpa que eu acabei entrando na sua frente. Não, mas isso é mesmo. O irmão falou que eu ia perguntar. Já respondendo e perguntar. Então, nós estamos no mesmo espírito.
Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, mais alguém que queira falar algo, queira também fazer algum pedido de oração, já o horário já está avançando um pouco, os irmãos fiquem à vontade. Parece que a irmã Clarice ia compartilhar, não sei se ela abriu o microfone. Não, irmão. Eu ia pedir oração. Oração? Tá bem? Sim, Você quer que ore por quê, irmão? sim, pela Karen. A Karen está Karen? resfriada já tem um tempo. Saúde. Tá bem? Amém. Amém. A saúde da Karen e do meu esposo, Carlos. Tá bem? Amém. Amém. Alguém mais quer fazer algum pedido de oração? Sim, irmão. Nós temos uma conhecida, uma amiga lá no Brasil, que ela veio a falecer. Faleceu ontem, Silvia. Ela problema de cancro. E peço oração para que Deus possa fortalecer e confortar o coração dos seus familiares. Silvia? Silvia Célia. Então, podemos encerrar, Bruno, com a oração? Daniel, sim. Mais alguém, irmãos? Algum pedido de oração? Daniel, podemos sim. Pode. Então, Daniel, o pedido pela Clarice, né? Da Clarice pela Karen. Uhum. Pedido do Roque pela família da Silvia, que faleceu. Então, para o Senhor Sim. sustentar a família dela. Amém. Amém. Então, vamos abençoar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma vez. O Senhor foi fiel conosco, falou conosco, nos sustentou, nos abençoou. E o nosso coração é sempre de gratidão a Ti, ó Pai, na Tua bondade, na Tua fidelidade, no Teu amor, que sempre nos chama, Senhor, para o Teu reino, sempre nos convida a estar assentados na Tua presença e desfrutar, Senhor, da Tua palavra, desfrutar do Teu falar, do Teu amor, do Teu consolo. Abençoe cada família aqui conectada, cada irmão que vai assistir também este vídeo, possa ser abençoado, suprido por Ti, cada família, cada lar seja protegida e que repouse sobre cada família a sua paz, o seu amor e a Tua bênção. Oramos ainda em especial a favor da família da irmã Clarice, oramos pela Karen, abençoamos a sua saúde, Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe e cura, Senhor, a Karen, traz saúde, traz força, vigor, ó Senhor, restaura a sua saúde, que ela possa se levantar dessa gripe e glorificar o teu nome. Abençoe também a saúde do Carlos, seja ele abençoado, a sua vida seja suprida e que o Senhor possa trazer a tua bênção e a tua presença na vida do Carlos. Oramos ainda pelo Roque, oramos pela sua família, intercedemos ainda, Senhor, pela família da Silvia Célia. Senhor, consola o coração dessa família, que a tua graça, a tua presença, a tua paz possa dar, Senhor, o consolo, a paz, Senhor, o suprimento de vida, Senhor, supra essa família e que a paz reine, Senhor, mesmo diante dessa perda, seja o teu nome glorificado na vida dessa família. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, amados irmãos. Acho que podemos fazer uma foto, né, Bruno? Isso aí, Daniel, muito bom. Quem puder abrir a câmera, né? Só um segundo aqui que eu vou me preparar. Então, quem quiser também
Vou contar até 3, tá bem? Para quem quiser postar. 1, 2, 3. Ei! Pronto, amados irmãos, já está salvo aqui para recordação. Amém. Que o Senhor possa abençoar a semana dos irmãos e que possamos perseverar nesse caminho da pregação do Evangelho, praticando a palavra do Senhor, no amor, na fé, na esperança. Amém? Um forte abraço. Amén, Irmãos, boa hermanos, semana a todos. bendiciones, gracias. Amém. Amén, Jesus é o Senhor. hermanos. Jesús es nuestro Señor. Adiós, hermanos.